Olá! Na aula de hoje, nós vamos continuar os nossos estudos sobre vetores. Ângulo entre dois vetores. É o ângulo θ determinado pelos vetores u e v, tal que? Bom, o ângulo θ, ele é sempre o ângulo que vai estar entre 0 graus e 180, ou então 0 e π radiano. Π radiano equivale a 180 graus. Então, quando você quiser descobrir o valor do ângulo θ, que é o ângulo formado por dois vetores, você tem que saber que esse ângulo θ vai ser sempre uma medida entre 0 e 180 graus. Tá? Então, aqui na primeira situação aqui, da nossa figura, eu tenho o ângulo θ formado entre os vetores u e v. Ele é um ângulo agudo, que está entre 0 e 90 graus. A segunda situação, ela representa que o ângulo formado entre os vetores u e v é um ângulo θ, que é um ângulo reto, que equivale a 90 graus. Tá? E a terceira situação, o ângulo θ formado entre os vetores u e v, ele é um ângulo obtuso, tá? É um ângulo maior que 90 graus, porém, ele tem que ser menor que 180 graus, tá? Então, sempre que você for calcular aí o ângulo entre dois vetores, você tem que saber que o valor desse ângulo vai ser um valor compreendido entre 0 graus e 180 graus, ou então entre 0 e π radianos. Bom, nós vamos falar também aqui na aula de hoje sobre produto escalar ou interno, tá? Então, você calcular produto escalar e produto interno é a mesma coisa, tá? Então, produto escalar ou produto interno é o produto entre dois vetores. Então, vamos lá. Sejam u e v dois vetores não nulos e θ o ângulo entre eles. O produto escalar ou interno entre os vetores u e v, ele é denotado por essas duas formas, tá? Qualquer uma das duas aqui, está se referindo a produto escalar ou produto interno, tá? É mais usual aparecer a primeira forma, tá? Que é o asterisco. E o produto escalar ou interno, ele é definido, tá? Pela fórmula U vezes V é igual norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ, tá? Então, na verdade, é importante você entender que essa formulinha aqui que eu estou te apresentando, nós vamos aceitar essa formulinha, tá? Ela vai nos dar, na verdade, o produto escalar ou o produto interno. Bom, tomar muito cuidado com essa formulinha. Eu estou chamando aqui a atenção sua aqui agora, tal, que U vezes V é diferente de U vezes V, tá? Perceba aqui, que essas notações, elas são diferentes, tá? Aqui eu tenho um pontinho e aqui eu tenho um X. Essa primeira aqui que tem um pontinho, ela define o produto escalar. E a segunda que aparece o X, ela vai definir o produto vetorial, que é o que nós vamos aprender mais para frente em outras aulas, tá? Então, é muito importante você entender que aqui são coisas diferentes, tá? Então, vamos lá. Essa formulinha aqui que eu estou te apresentando, ela vai te dar o produto escalar. O que quer dizer isso? O produto entre dois vetores, quando for escalar, você vai achar um número como resposta, tá? E você vai ver que quando for produto vetorial, você vai achar como resposta um vetor. Então, é muito importante você entender que isso aqui são coisas distintas, tá? Então, vamos fixar agora aqui, em produto escalar. Vamos lá. Eu sei que tanto a norma de U quanto a norma de V, elas são números não negativos, tá? Uma vez que eu estou garantindo para você que U e V são vetores não nulos, quer dizer que a norma de U e a norma de V, elas vão ser números diferentes de zero. Em outras palavras,
eu posso afirmar que tanto a norma de U quanto a norma de V, elas vão ser positivo. E o cosseno de θ, ele pode me dar, na verdade, 3 possibilidades de valores. Ou ele vai me dar um número positivo, ou ele vai me dar um número negativo, ou ele vai me dar um valor aqui igual a 0, tá? Então você vai ver que você aqui vai ter um número multiplicado por um outro número. Então é muito importante que você saiba que o produto escalar, ele vai te dar, na verdade, um número. O que quer dizer isso aqui então? Se eu te der dois vetores, U e V, e o ângulo entre esses dois vetores, se você calcular o produto escalar entre dois vetores, você vai ter como resposta um número. Então guarda isso aí, produto escalar de vetores é sempre um número, tá? Bom, aqui eu trago para você uma observação. Eu falei com você que essa formulinha aqui, ela vai me dar o produto escalar entre dois vetores, tá? Então, o que acontece agora aqui? Perceba que nessa fórmula, ela aparece aqui, na verdade, o termo do cosseno, tá? Então, na verdade, o cosseno de um ângulo θ. Falei com vocês que o ângulo θ, ele vai estar compreendido entre 0 e 180 graus. Uma vez que θ está entre 0 e 180 graus, eu tomei conhecimento aqui do ciclo trigonométrico apenas para o primeiro quadrante e o segundo quadrante, que eles compreendem arcos de 0 a 180 graus, tá? Aí você tem que lembrar aí, da trigonometria, que o cosseno de um ângulo no primeiro quadrante é sempre positivo, enquanto que o cosseno de um ângulo no segundo quadrante, ele é negativo, tá? Então, vamos analisar agora aqui, essa formulinha aqui que eu passei para você. Eu sei que os vetores U e V, eles são vetores não nulos. Se eles são vetores não nulos, a norma desses vetores vai ser sempre um valor positivo, tá? Agora, é lógico, o cosseno, ele pode ser positivo se for no primeiro quadrante. Ele pode ser negativo se for no segundo quadrante. E ele vai poder ser exatamente igual a 0 quando esse ângulo seu aqui for um ângulo de 90 graus. Então, o que eu estou tentando te alertar aqui é o seguinte, o produto escalar, você vai poder obter 3 situações. A primeira, você vai ter uma situação que esse produto pode ser positivo. Se ele é positivo, você conclui que o cosseno tem que ser positivo. E aí você vai ver que esse ângulo vai estar entre 0 e 90 graus. Tá? Ou então, o produto escalar pode ser negativo. Se ele for negativo, você conclui que o cosseno vai ter que ser negativo. Se for negativo, você vai ter um ângulo que vai estar entre 90 e 180. Tá? E aí uma observação muito importante é que esse produto escalar pode ser igual a 0. Sempre que for igual a 0, você vai ver que o cosseno desse ângulo vai ter que ser 0. E o cosseno é 0 exatamente quando você tem um ângulo de 90 graus, tá? Muito importante isso aqui que eu estou trazendo para você, tá? Então vamos lá. O produto escalar pode ser positivo, ou negativo, ou 0. Se ele é positivo, você tem um ângulo entre 0 e 90. Se ele é negativo, você tem um ângulo entre 90 e 180. E se ele é 0, você tem um ângulo exatamente igual a 90 graus, tá? E aí eu vou anotar para você aqui uma outra observação. Se U vezes V for igual a 0, tá? Por que é igual a 0? Porque o ângulo é igual a 90 graus. Nós dizemos que os vetores U e V são ortogonais, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Um exemplo disso é a base canônica. Tal. Se eu tiver no R2, eu tenho aqui os eixos X e Y
Mostrei para vocês aqui, ó, que eu tenho o vetor aqui, ó, I em X e tenho o vetor aqui J em Y. E esses vetores aqui formam um ângulo de 90 graus. Então, no R2, o I e J, eles são ortogonais. Então, quer dizer que o produto do vetor I pelo vetor J vai dar zero. Tá? Já no R3, eu tenho aqui, ó, o eixo X, Y e Z. Em X, eu tenho o vetor I, em Y, o vetor J, e em Z, o vetor K. E você vai perceber aqui que esses vetores formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá? Então, esses vetores I, J e K, eles são ortogonais. Bom, mostrei para vocês aqui, ó, que através dessa fórmula eu consigo obter o produto escalar. Analisando essa fórmula aqui mais uma vez, eu só consigo obter o produto escalar se eu tiver a norma de U, a norma de V e o cosseno do ângulo. Então vamos lá. Se eu te der o vetor U, te der o vetor V, você consegue achar a norma de U e consegue achar a norma de V, tá? Agora, você só vai conseguir achar aqui esse produto, ó, se você agora tiver o valor do ângulo, porque você precisa calcular o valor do cosseno desse ângulo, tá? Então, até então, com essa formulinha aqui que eu estou te apresentando, você só consegue achar U vezes V, ou seja, o produto escalar, se eu te der o vetor U, te der o vetor V e te der o valor do ângulo. Agora vamos lá. E se você não tiver o valor do ângulo? Como é que você calcula o produto escalar? Eu vou te mostrar aqui agora, ó, que a partir dessa formulinha aqui, o que eu estou te apresentando, eu vou te apresentar que existe uma outra maneira de você calcular o produto escalar sem você precisar aqui do ângulo θ, tá? Vou te apresentar agora aqui qual que é a outra maneira de nós calcularmos o produto escalar. Bom, perceba aqui agora, ó, que eu tenho aqui um triângulo de vértices A, B, C. Esse triângulo de vértices ABC, ele foi construído através de vetores. Então aqui, ó, eu tenho o vetor U de vermelho, tenho o vetor V de azul e tenho um outro vetor de preto aqui, ó, que ele está ligando pontas de seta, tá? Então, como a ponta da seta preta está chegando aqui em B, esse B é a extremidade do vetor U, então, na verdade, esse vetor de preto aqui, ó, é o vetor U menos o vetor V, tá? Então, com esses três vetores, eu consigo fazer um triângulo. E perceba que eu tenho aqui um ângulo θ, que é um ângulo entre os vetores U e V, tá? Uma vez aqui que eu tenho vetores, eu consigo calcular a norma de cada um desses vetores. A norma, pessoal, é a mesma coisa que módulo, e módulo é o tamanho do vetor. Então, onde eu quero chegar aqui, ó, se eu calcular o módulo ou a norma de cada um desses vetores, eu vou saber exatamente quanto que mede o lado de cada um do lado desse triângulo, tá? Então vamos lá. Quanto que mede o lado de A até B? Norma de U. O lado de A até C, norma de V. E o lado de B até C, norma de U menos V. Então agora aqui eu tenho lados do triângulo, tá? Esse θ aqui, ó, é o ângulo A. Então como aqui é A maiúsculo? Eu vou chamar esse lado aqui de A minúsculo. Aqui é B maiúsculo. Eu vou chamar aqui de B minúsculo. C maiúsculo, vou chamar aqui de C minúsculo, tá? Bom, a lei dos cossenos, eu consigo descobrir o valor de um lado do triângulo oposto a um ângulo formado pelos outros dois lados desse mesmo triângulo, tá? Então, o que eu quero te dizer é isso aqui, ó.
Lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes que multiplica b vezes c, vezes o cosseno do ângulo A. Tá? Vou substituir agora aqui o valor de A, B, C e do ângulo A de acordo com os dados do meu triângulo. Tá? Então perceba aqui que o meu A é norma de U menos V, o meu B, norma de V, e o meu C, norma de U. E o meu ângulo A, do vértice A, é o meu θ. Então, procedendo com essa substituição, eu vou chegar nessa seguinte igualdade aqui. Tá? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou trabalhar nessa igualdade para tentar te apresentar uma fórmula que vai me dar o produto escalar sem eu precisar, na verdade, do ângulo θ. Tá? Bom, vou pegar aqui agora esse cara que está no segundo membro negativo e vou passar para o primeiro. Então, em vez de negativo, ele vai passar para cá positivo. Vou pegar esse aqui que está no primeiro membro, que é positivo, e vou passar ele para o segundo membro negativo. Então, na verdade, eu tenho agora aqui essa igualdade. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou simplesmente pegar esse 2 aqui que está multiplicando e vou passar ele para cá dividindo. E aí você vai ver que essa expressão aqui que vai ficar, ela é conhecida para mim. Tá? Então vamos lá aqui, olha. Norma de U vezes norma de V cosseno θ, isso aqui que você está vendo, é o que sobrou quando eu passei o 2, estava multiplicando, passei para o segundo membro dividindo. Essa expressão que você está vendo aqui dentro da caixinha, ela nada mais é do que o produto escalar, que é norma de U vezes norma de V cosseno θ. Então, agora, onde está escrito aqui essa caixinha de vermelho, eu posso escrever simplesmente o vetor U vezes o vetor V. Tá? Que é igual a meio que multiplica norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos norma de U menos V ao quadrado. Perceba que aqui agora eu estou destacando cada um desses valores de uma cor diferente. Ou seja, são norma. Eu vou calcular cada um desses valores aqui. Tá? Para isso, eu tenho que saber se eu estou no plano ou se eu estou no espaço. Se eu estiver no plano, o meu vetor vai ter 2 componentes. Se eu estiver no espaço, o meu vetor vai ter 3 componentes. Tá? Então, eu vou supor que tanto o meu vetor U e o meu vetor V, que são vetores não nulos, vai estar no plano. Então, se eu estou definindo que eles vão estar no plano, quem que é o meu vetor U? O 1, o 2, que seria o x e y. O meu vetor V, V1, V2, que seria o meu x e y. Agora eu vou chegar aqui e calcular a norma de U. Como é que calcula a norma de U? Raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Mas perceba que está elevado ao quadrado. Tá? Então, eu posso escrever norma de U dessa forma. Tá? A norma de V eu posso escrever dessa seguinte forma. E a norma de U menos V eu posso escrever dessa seguinte forma. Tá? Pessoal, a norma de U é raiz quadrada de 1 ao quadrado, o 2 ao quadrado. Né? O que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu estou simplesmente aqui elevando os dois lados ao quadrado. Então, esse cara aqui vai embora com esse. E aí ficou norma de U ao quadrado, que é igual a 1, U1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Tá? Então, perceba agora aqui o seguinte. Eu tenho aqui o valor de 1 na cor azul, que já está ok. O valor de 2 na cor vermelha, que está ok. E perceba agora aqui que eu vou ter que resolver aqui esse produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa aqui na segunda expressão. Tá? Quando eu desenvolvo isso, eu vou obter aqui quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Você vai perceber que agora, ó, que essa linha aqui, ó, que eu estou destacando aqui com uma seta, tá? É quase o que eu quero aqui em cima. Só que perceba que aqui fora, ó, tem um sinal de menos. Então o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou pegar essa linha aqui, ó, que eu simbolizei por uma seta, e vou simplesmente multiplicar ela por menos 1. Então aonde que é positivo vai ficar negativo, e aonde que é negativo vai ficar positivo. E aí eu vou chegar agora aqui nessa expressão de verde, que é o que eu queria aqui em cima. Tá? Agora, ó, eu vou substituir aqui, ó, o azul, o vermelho e o verde exatamente nessa linha aqui minha, ó. Tá? Então agora aqui vai ficar o seguinte, ó. Tinha essa igualdade, achei o valor do azul, do vermelho e do verde. Vou pegar esses valores agora aqui e vou substituir aqui dentro, ó. Então aqui vai ficar quem, ó? U vezes V igual a meio. Quem que é o azul? O 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Quem que é o vermelho? V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Essa partezinha de verde aqui, ó, é o que nós encontramos aqui em 3. Vou substituir todo esse valor aqui. Aí você vai ver, ó, que o U1 vai embora com o U1, o U2 vai embora com o U2, V1 vai embora com V1, V2 vai embora com V2. Então sobrou quem aqui, ó? U vezes V, ou seja, vetor U escalar vetor V é igual a meio 2U1V1 mais 2U2V2. Quando eu multiplicar agora aqui o meio vezes essas duas parcelas, eu vou obter que no plano, se eu tiver dois vetores não nulos, U e V, o produto escalar nada mais é do que a primeira componente vezes a primeira componente mais a segunda componente vezes a segunda componente. E aí você vai perceber que essa formulinha agora aqui, ó, ela não tem o valor de cosseno. Então, ou seja, aqui, ó, quando é que você usa essa formulinha aqui? Se você tem o vetor U e o vetor V. Basta você multiplicar as componentes correspondentes e somar o resultado. Tá? Vale a mesma coisa no espaço. Só que aí, em vez de ter duas componentes, você vai ter 3 componentes. Quem que é o vetor U? O 1, o 2, o 3. Vetor V. V1, V2, V3. Você vai multiplicar o 1 vezes V1, o 2 vezes V2 e o 3 vezes V3. E vai somar o resultado. Perceba que essa formulinha aqui também não tem o valor do cosseno de θ. Tá? Então, olha só aqui, ó. U vezes V é igual norma de U vezes norma de V cosseno θ. Usar a formulinha em asterisco é a mesma coisa que usar a formulinha em 2 asterisco e a formulinha de 3 asterisco. Tá? Quando é que você vai usar o primeiro asterisco? Se você quiser achar o valor do ângulo, ou então ele te der o valor do ângulo. Quando é que você usa a segunda ou a terceira? Quando ele não fala em momento algum de ângulo. E aí você vai ter que diferenciar se você está no plano ou se está no espaço. Muito cuidado aí com essas formulinhas, tá? Bom, então adiantei para você aqui, ó. Essa formulinha aqui, ó, ela te dá o produto escalar. Essa segunda aqui também te dá o produto escalar no plano. E essa aqui também te dá o produto escalar, só que no espaço. Da formulinha do primeiro asterisco, se você pegar o que está multiplicando o cosseno e passar para lá dividindo, você vai ter também essa expressão aqui, ó, que é a mesma, né, pessoal? Essa formulinha aqui, ó, saiu daqui. Eu só isolei o cosseno, tá? E aí aquela história que eu falei com vocês, ó. Vetor U e vetor V são vetores não nulos. Então é garantido que essa continha aqui, ó, vai ser positiva.
Já o valor aqui de cima, ele pode ser positivo, pode ser 0 ou pode ser negativo. Se essa continha aqui, ó, der positiva, você tem um ângulo entre 0 e 90. Se essa continha der 0, você tem um ângulo de 90 graus. E se essa continha aqui der negativa, você tem um ângulo entre 90 graus e 180 graus. Tá? É muito importante isso aqui que nós vimos na aula agora, tá? Então, na verdade, guarde aí, essas fórmulas. Você vai ver daqui a pouquinho aqui que nós vamos resolver alguns exercícios que elas vão ser muito importantes para a gente, tá? Bom, exemplos. Determine o produto interno entre os vetores U e V. Então, na verdade, ó, eu quero calcular o produto interno. Produto interno, meus queridos, é a mesma coisa que produto escalar. Ele pode ser dado dessa maneira ou então dessa forma, tá? Então, eu quero calcular o produto interno, que é o produto escalar, entre os vetores U e V, tá? Bom, vetor U e vetor V, perceba que em momento aqui algum, ó, ele citou alguma coisa aqui de ângulo, tá? Então, como é que ele não citou o valor do ângulo, eu vou simplesmente usar a minha formulinha que não fala de ângulo. E perceba que aqui eu estou no espaço. Então, aqui eu tenho o 1, o 2, o 3. V1, V2, V3. Então, meu produto escalar é dado por o 1 vezes V1, mais o 2 vezes V2, mais o 3 vezes V3. Estou multiplicando as componentes correspondentes e somando o resultado. Então, o vetor U escalar vetor V vai ficar menos 3, que multiplica menos 2, mais 2, que multiplica 1, mais 4, que multiplica menos 3. Então, daqui eu tenho que U escalar V, menos com menos mais, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2, mais com menos, menos 4 vezes 3, 12. Então, daqui eu tenho que U vezes V, 6 com 2, 8. 8 com menos 12, menos 4. Vou fazer agora aqui uma observação. Uma vez que esses vetores aqui, ó, teve produto escalar negativo, tá? Não me perguntou, mas eu posso concluir, ó, que eu vou ter aqui o vetor, por exemplo, U, e aqui, ó, eu vou ter o meu vetor, por exemplo, V. E uma vez que esse produto escalar aqui deu negativo, eu vou poder concluir que esse ângulo θ é um ângulo maior que 90 graus e, no máximo, 180 graus. Uma vez que esse produto escalar deu negativo. Tá? Eu concluo, na verdade, que existe um ângulo que está entre 90 e 180, podendo ser 180. Tá? É uma conclusão que eu tiro, porque eu percebi que esse produto aqui escalar deu negativo. Tá? Importante você perceber isso aí nesse exercício. Apesar de não ter pedido para calcular qual que é o valor aqui do ângulo. Exemplo. Mostre que os vetores I, J, K são ortogonais, tá? Bom, o I está na direção do eixo X, 1, 0, 0. O J está na direção do eixo Y, então é 0, 1, 0.
e o K está na direção do eixo Z, 0, 0, 1. I, J, K são vetores unitários, tá? Bom, eu quero mostrar que eles são ortogonais. Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, para mostrar que eles são ortogonais, eu vou pegar o vetor I vezes o vetor J e vou ter que mostrar que essa continha aqui tem que dar zero. Uma vez aqui, ó, que essa continha aqui dá zero, eu posso concluir que o meu ângulo θ é um ângulo de 90 graus. Então, mostrar que são ortogonais é mostrar que eles formam um ângulo de 90 graus. Se forma ângulo de 90 graus, o produto escalar entre eles é zero. Por quê? Porque o cosseno de 90 graus é exatamente zero. Então, agora eu vou multiplicar aqui, ó, I vezes J. A primeira componente do I, 1 vezes a primeira do J, 0, mais a segunda do I, 0, a segunda do J, 1. A terceira do I, 0. A terceira do J, 0. Então, você conclui aqui que I vezes J vai dar exatamente 0. Se o produto escalar aqui, ó, deu 0, você conclui que o ângulo entre I e J é igual a um ângulo de 90 graus. Tá? Vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó. I com K e mostrar que tem que dar zero. Então, vou pegar agora aqui, ó, a primeira componente do I, 1. A primeira do K, 0. A segunda do I, 0. A segunda do K, 0. A terceira do I, 0. A terceira do K, 1. Então, aqui você vai perceber que I vezes K também vai dar 0. Tá? Então, novamente, o ângulo de 90 graus. E aí, para terminar, vou fazer aqui agora J com K, que vai ter que dar 0. Então, daqui eu vou ter a seguinte situação. Ó. Primeira do J, 0. Primeiro do K, 0. Segunda do J, 1. Segunda do K, 0. Terceira do J, 0. Terceira do K, 1. Então, na verdade, quando eu pego as componentes do vetor J e multiplico pelas componentes do vetor K, você vai ver que essa multiplicação, somando, né, os resultados, essa continha vai dar 0. Então, na verdade, mostra que o ângulo deles aqui é um ângulo de 90 graus. Exemplo. Encontre o ângulo formado pela diagonal de um cubo e uma de suas arestas. Tá? Bom, perceba então aqui, ó, que ele cita aqui no exercício, ó, o cubo, tá? Você tem que lembrar que o cubo aí, ó, ele tem duas diagonais. Uma diagonal que está na base e uma diagonal que atravessa o cubo, tá? Então deixa bem claro aqui no exercício, ó. Encontre o ângulo formado pela diagonal de um cubo, ou seja, diagonal do cubo. Então não é a diagonal da base. É a diagonal que atravessa o cubo, tá? E uma de suas arestas. Arestas são comprimento, largura e altura. Uma vez aqui que eu estou trabalhando com cubo, o comprimento, a largura e a altura, elas vão ser iguais, tá? Então, na verdade, você tem aqui, na verdade, um cubo, tá? Em momento algum ele fala pra gente qual que é a medida da aresta do cubo, tá? Então você pode aí imaginar qual que vai ser a medida do seu cubo, tá? Então eu, por exemplo, aqui, ó, vou tomar aqui a seguinte decisão, tá? Eu vou usar esse exercício aqui para ser resolvido. Eu vou utilizar vetor, que é o assunto aqui da aula que nós estamos trabalhando, tá? E uma vez aqui, ó, que ele não cita qual que é o valor das arestas, eu vou pensar na seguinte situação. Então vamos lá então aqui, ó. Aqui eu estou te apresentando aqui uma figura, tá? O cubo, ele tem comprimento, largura e altura. Então ele é uma figura tridimensional. Então aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z.
E aí você vai perceber que eu estou aqui, ó, supondo, tá? Que o meu cubo, ele tem aresta 2. Então, o comprimento dele aqui, ó, é 2, tá? A largura dele aqui, ó, é 2. E você vai ver que a altura dele aqui é 2. Então, estou pensando num cubo de aresta igual a 2. Você poderia pensar em aresta 1, aresta 3, aresta 4, não importa, tá? Desde que você use, é lógico, os mesmos valores para comprimento, largura e altura, porque você está trabalhando com um cubo, tá? Então, nesse desenho meu aqui, ó, a partir do momento que eu decidi aqui, ó, que o meu cubo tem aresta 2, tá? Então, eu tenho um desenho aqui desse cubo. Aí perceba, ó, que do ponto O, que é a origem do sistema de coordenadas retangulares, até o ponto F, eu tenho aqui um vetor de azul, tá? É o vetor, na verdade, OF. Então, meu vetor aqui, ó, OF, ele é, na verdade, a diagonal, tá? E aí, agora, arestas aqui, ó, arestas. Eu tenho uma aresta aqui, ó, que vai de O até A, que é esse vetor aqui de verde que você está vendo. Eu tenho depois uma aresta aqui que vai de O até C, tal. E tem uma outra aresta que vai de O até D, tá? E aí é lógico, eu defini que essas arestas minhas aqui, elas têm exatamente medidas igual a 2 unidades de medida, tá? Então, o que acontece agora aqui, ó? Eu vou escolher uma dessas arestas e uma diagonal. Então, eu quero calcular o ângulo entre a diagonal e uma de suas arestas. Por esse desenho aqui que você vê, ó, eu estou pegando a minha diagonal de azul, que vai de O até F, e estou pegando aqui de O até D a minha aresta. E aí você vai ver que eu quero calcular agora aqui, ó, esse ângulo que eu chamei, na verdade, aqui de gama, tá? Então, o desenho que você está vendo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o vetor que vai de O até D, e aqui eu tenho outro vetor que vai de O até F. E eu tenho agora esse ângulo aqui, ó, que eu estou chamando de gama, tá? Então, o que acontece agora aqui, ó? Para eu calcular aqui o valor desse ângulo, ou seja, como eu quero calcular o ângulo, eu vou trabalhar com a formulinha aqui que nós vimos, que ela vai trazer para mim, na verdade, a situação que fala de ângulo, que é o produto escalar. Então, na verdade, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? O meu vetor U vai ser o vetor que vai de O até F, que é a minha diagonal, e o meu vetor V vai ser o vetor que vai de O até D, tá? Esse vetor que vai de O até D, você tem que tomar cuidado, que ele está aqui no eixo Z. Você poderia, pessoal, ter pegado aqui ó, de O até A ou de O até C. Eu quis escolher aqui ó, de O até D, tá? Eu acho que fica mais fácil para você enxergar aqui, ó. Então vamos lá agora aqui, olha. O meu vetor U, que é de O até F, ele é definido por as suas componentes. Uma vez que eu defini aqui que o meu cubo tem aresta 2, esse ponto F aqui, ó, ele vai ter comprimento 2, largura 2 e altura 2, que seria aqui o x, o y e o z, tá? Já o meu vetor V é o vetor que vai de O até D. Uma vez que ele está no eixo Z, o x é 0, o y é 0 e o z vai valer 2, porque eu estou supondo que a aresta do cubo é 2. Então, na verdade, agora que eu já tenho o vetor U e tenho o vetor V. Como aqui eu quero achar o ângulo θ, eu vou ter que fazer agora aqui, ó, U vezes V, e depois calcular a norma de U e a norma de V, tá? Então, vamos fazer primeiro agora aqui, ó.
vetor U vezes o vetor V. U vezes V, eu vou multiplicar as componentes correspondentes e vou somar. 2 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais 2 vezes 2. Então, daqui eu tenho que U escalar V, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. Já achei, então, aqui o produto escalar. Agora, ó, eu vou calcular a norma do vetor U. Vai ficar quem aqui, ó? Raiz quadrada, 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Ou seja, a norma do vetor U nada mais é do que a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4. 4 com 4, 8 com 4, 12. Tá? Vou calcular agora aqui a norma de V, que é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter que a norma de V vai ficar 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. Então, a norma de V, raiz quadrada de 4, tem raiz quadrada exata, vale 2. Então, perceba que aqui, ó, já achei o produto escalar, já achei a norma de U e já achei a norma de V. Então, agora, ó, eu vou substituir esses valores na nossa fórmula, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Cosseno de θ, U vezes V, produto escalar, dividido pela norma de U, que multiplica a norma de V. Então, aqui vai ficar o cosseno de θ, produto escalar, U vezes V. Eu encontrei aqui, ó, que essa continha aqui vale 4. Tá? U escalar V. Dividido. Norma de U, raiz de 12. Vezes norma de V, 2. Posso simplificar esse 4 aqui com esse 2. Então, aqui eu estou obtendo aqui, ó, cosseno de θ é igual a 2 raiz de 12. Agora, vamos entender isso aqui agora, aqui, ó. Numa prova, tal, que você não tem lá, por exemplo, numa situação que você não tem auxílio de uma calculadora, o que está acontecendo aqui, ó? Existe um valor de um ângulo, tá? Esse ângulo é um ângulo entre 0 e 180 graus, ou 0 e π radiano, que o cosseno desse ângulo é exatamente 2 raiz de 12, tá? Então, na verdade, eu quero descobrir que ângulo é esse. O que você vai fazer agora aqui, ó? Você vai pegar aí uma calculadora científica, tá? Que você vai trabalhar, na verdade, aqui com o arco inverso, né? Com a função inversa. Então, na verdade, ó, você quer achar o ângulo θ, tá? Tal que o cosseno a menos 1 de 2 raiz de 12 vai te dar, na verdade, o valor desse ângulo, tá? Então, como é que você faz essa continha aqui, ó, na calculadora científica? Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é calcular 2 raiz de 12, tá? Então, você vai chegar agora aqui, ó, vou abrir minha calculadora aqui, ó, o emulador, para você acompanhar aqui o que eu quero te dizer, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, vou fazer a continha aqui agora. Primeira coisa que você vai fazer, Shift
setup, vou trabalhar com graus, degree. Então aqui vou colocar aqui, ó, 3. Agora eu vou fazer a continha, ó. 2 dividido por raiz de 12. Então aqui eu vou obter, ó, 2 dividido por raiz de 12. Aperta igual. Então, ou seja, o cosseno de um determinado ângulo é exatamente igual a esse valor aqui que você está obtendo. Tá? Agora, que ângulo que é esse? Eu vou trabalhar agora aqui com a função inversa. Então, ou seja, aqui, ó, vou chegar agora aqui, ó, apertar o seguinte comando. Shift, tá? Vou agora lá no cosseno a menos 1, que é a função cosseno, só que como apertei o Shift agora, vai funcionar o cosseno a menos 1, tá? E vou apertar agora igual. Ele vai estar calculando o cosseno a menos 1 desse valor aqui que você obteve. Quando você aperta o igual, você vai ter ali, ó, 54 graus, 73,56, tá? Se você, por exemplo, aqui apertar essa tecla aqui, ó, onde estou com o mouse, você vai obter, na verdade, aqui, ó, que o seu ângulo θ, ele é exatamente igual a 54 graus, 44 minutos e 8 segundos. Então aqui vai ficar 44 minutos e aqui 8 segundos. Vamos utilizar aqui, ó, né, até os minutos. Então, na verdade, esse aí é o ângulo formado entre a diagonal de um cubo e uma de suas arestas, tá? O ângulo de 54 graus, 44 minutos e 8 segundos. Correto? Bom, aqui eu peguei, na verdade, né, para estar resolvendo esse exercício. Eu peguei o vetor aqui de azul, que vai de O até F, e peguei aqui o eixo Z. Tá? Se em vez de você tiver pegado aqui o eixo Z, pegar o eixo X ou o eixo Y, vai dar na mesma. Tá? Então, só um comentário aqui, ó. Esse vetor V aqui que você está vendo, como o X e o Y vale 0 e o Z aqui vale 2, eu estou no eixo Z. Se você, por exemplo, quisesse pegar o eixo X, esse vetor V seu seria quem? 2, 0 e 0. Ah, não, professor, eu quero pegar o eixo Y. Então vai ser 0, 2 e 0. Tá? Eu não peguei o eixo X e nem peguei o eixo Y. Eu peguei o eixo Z. Independente de qual que você pegue aqui, você vai chegar na mesma resposta. 54 graus, 44 minutos e 8 segundos. Bom, aqui eu estou apresentando para você, né, a situação, na verdade, né, do nosso exercício. Eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y e tenho aqui o eixo Z, né? Tenho aqui, na verdade, o meu cubo, tá? Esse cubo meu, ele tem aqui 3 dimensões, que é comprimento, largura e altura. Tem o vetor aqui, ó, de azul, que é a diagonal do cubo. Tem o vetor aqui, ó, em verde, em X, em Y, o de preto, em Z, o vermelho, tá? Que fazem as arestas do cubo, tá? E aí, quando você vê que eu locomovendo essa figura, você vai ver que para resolver esse exercício, eu quis calcular o ângulo entre a diagonal de azul e a aresta de vermelho, que é esse ângulo aqui de verde que você está vendo aqui, que eu chamei de gama, tá? Nas próximas aulas vocês vão entender do porquê que eu chamei isso aqui de gama. Eu já vou adiantar, tá?
x, y, z. Eu tenho os vetores I, J, K. Então a gente guarda sempre assim, ó, x, y, z e j, k, tá? E os ângulos é alfa, beta e gama. Então o alfa é quando forma com o eixo x, o beta quando forma com o eixo y e o gama quando forma com o eixo z, tá? Então alfa, beta e gama. Então o que eu tenho? X, y, z e j, k, alfa, beta e gama, tá? E aí eu mostrei para você aqui, ó, que esse ângulo aqui que você está vendo aqui, ó, ele vale 54 graus, 44 minutos e 8 segundos, tá? Bom, se eu não quiser achar esse ângulo aqui, ó, gama, eu poderia, por exemplo, estar achando o ângulo alfa. Olha o ângulo alfa aqui, ó. Ele já seria esse outro ângulo aqui que está do lado de cá, ó, tá? Ou então, se eu não quiser achar aqui o ângulo alfa, tá? Olha lá, ó. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, estar achando o ângulo beta. Olha o ângulo beta aqui, ó. Tá? Então, na verdade, ó, eu posso até renomear isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui de alfa, né? Ó, que é com o eixo X que eu falei. Tá, ó. Com o eixo Y, eu tenho, na verdade, o beta. Tá? E com o eixo Z, eu tenho o gama. Então, agora aqui você consegue ver os três, ó. Tá? Você tem aqui, ó, o alfa. Você tem aqui, ó, o beta. E em cima aqui você tem o gama. Tá? Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Um exercício clássico. Um exercício aí muito legal que envolve aí produto escalar, né? É muito importante que você aí tenha entendido a resolução desse exercício, tá? Bom, a referência aqui dos livros que nós estamos usando na aula são esses dois livros, tá? Espero que você tenha acompanhado o assunto aí da aula de hoje que foi abordado. Desejo a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.